sequência de imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e seus magistrados. Havendo quórum, declaro aberta a 68ª sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral do Foco no desembargador Carmo Antônio, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá. Na tela, no canto direito superior, logo do TREAP, no canto direito inferior, janela de livros com intérprete. Realizado no dia 27/8/2024, perguntando se há algum óbice à sua aprovação. Não havendo óbice, declaro-a aprovada. Na barra inferior, 16 e 3, 28/8/2024, 58ª sessão judiciária ordinária. Para a sustentação oral, não havendo objeção, em homenagem ao ilustre advogado, eu tenho objeção, doutor? Seja o primeiro? O senhor sempre pede, né? Então, estou aqui antecipadamente já deferindo esse pedido. Então, está em julgamento, é o 2 da pauta, é uma petição cível de uma ação declaratória de nulidade, número 0600-145-2024, a origem Macapá. O relator é o juiz Normand de Souza, a requerente é Palmira das Neves Bittencourt, o requerido é Ministério Público Eleitoral. Atuarão como vogais juíza Paola Santos, juiz Rivaldo Valente, juiz Carlos Torque, juiz Anselmo Gonçalves, juíza Tina Souza e juiz Carmo Antônio. O relator está com a palavra. Imagem ampla do plenário. Agora foco no juiz Normand de Souza. O juiz Normand de Souza é negro de pele clara, tem cabelos castanhos escuros, lisos, presos para trás, usa óculos de armação escura e traje toga preta. Boa tarde a todos, colegas. Doutor Paulo Melém. O senhor não vai fazer sustentação oral? O relatório, né? Isto. Palmira das Neves Bittencourt protocolou a ação declaratória de nulidade, querela nullitatis insanabilis, Na barra de rolagem um inferior, pedido de segunda tutela pauta de de julgamento. urgência, Petição civil, barra número do evidência, processo questionando a validade do acordo 00645-77.2024.77.03.03000, que origem desaprovava Macapá, as barra contas P, da relatora, chapa para relator, cargo perdão, ao juiz Senado, Normand pelo de qual Souza. se registrou nas eleições de 2022. Narra que sua candidatura à segunda suplência, na chapa onde o candidato Guaraci Batista da Silveira Júnior foi o titular, não prosperou em razão de ter sido excluída dos atos de campanha, o que a motivou a pedir renúncia ao registro. Afirma que foi surpreendida ao verificar que existe processo de prestação de contas em que figura como parte, processo já julgado e em fase de execução de sentença. No processo de cumprimento da decisão, os advogados habilitados são dos outros componentes da chapa majoritária, sem nunca ter sido chamada a fazer parte da ação. Guaraci Batista teria feito juntada de procuração sem validade, pois se tratava de documento assinado antes da renúncia, e que, ao ter homologado a sua renúncia, automaticamente houve a outorga de poderes no instrumento de representação e ainda que os advogados não fizeram requerimento para habilitarem-se em seu nome, e que tal determinação partiu do relator dos autos, sem considerar o termo de renúncia. Segundo a querelante, o TRE do Amapá excluiu do polo passivo da demanda executória o senhor Otávio Facuri, eu não sei a pronúncia correta, candidato à primeira suplência na mesma chapa, tratamento que entende deve ser lhe dado em igual proporção por aplicação do princípio da isonomia entre as partes. Por fim, alega que a ausência de intimação violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois a requerente não participou de campanha, uma vez que renunciou, não tinha habilitado advogado nos autos e não foi diligenciada pessoalmente,
portanto, não podendo responder solidariamente pelas infrações aplicadas em sede de prestação de contas. Solicitou por primeiro tutela de urgência, fundamentando no fato de ter sido impedida de obter certidão de quitação eleitoral e, por conseguinte, isso afetar sua pretensão de candidatar-se no pleito de 2024, demonstrando assim que a decisão antecipatória seria necessária para não deixar perder o seu direito este amplamente demonstrado na ausência de ciência dos atos processuais da prestação de contas e, consequentemente, da execução da decisão. No mérito, a procedência da querela nulitatis para reconhecer a nulidade absoluta de citação com ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório. Desta forma, o acórdão da prestação de contas deve ser reformado para a exclusão de seu nome do polo passivo daquela demanda. Em decisão liminar, eu indeferi o pedido de tutela. Os autos foram ao Ministério Público Eleitoral para cumprimento de sua cota enquanto fiscal da lei. Em parecer, o MPS manifestou pelo indeferimento da petição inicial, por entender que, abro aspas, tendo a coisa julgada proteção constitucional, a pretensão da candidata em anular o acórdão não encontra amparo legal na presente ação declaratória de inexistência de coisa julgada, por lhe faltarem os requisitos essenciais para a propositura da ação. Não tendo sido invocados os pressupostos para a ação de querela nulitatis, a via processual eleita é inadequada e a petição inicial deve ser indeferida. Fecho aspas. Subsidiariamente, pugnou pela improcedência da ação. Este é o relatório, Excelência. Com a palavra, ilustre advogado. Imagem ampla do plenário. Para sustentação oral pelo prazo regimental. O advogado se dirige à tribuna do lado direito. Senhor presidente, desembargador Carmo Antônio, outra procuradora do Ministério Público, doutora Sara, excelentíssimos senhores juízes eleitorais, o Normandes, o Rivaldo, a doutora Paola, Isa, eu me recordo o nome neste momento, tá? Mas eu cumprimento com os devidos respeitos. Tá? Caros colegas, advogados presentes. Foco no advogado Paulo Roberto. O advogado Paulo Roberto é branco, de cabelos grisalhos, curtos, usa óculos de armação escura, tem barbas. Se resume estilo cavanhaque e grisalha, traje toga preta. Uma decisão de uma ação de prestação de contas eleitorais, na qual concorria ao Senado um senhor Guaraci como titular, em primeiro suplente o senhor Otávio Facuri, em segunda suplência a senhora Palmira das Neves. Ocorre que à época, só para rememorar, o primeiro suplente ele foi indeferido por ausência de domicílio da procuradora, ausência de domicílio. Em seguida, 3 dias depois, se não me engano, foi no dia 12 de setembro, dia 15, a segunda suplente ela renunciou à segunda suplência. E o titular deu continuidade. Essa renúncia ela foi homologada pelo tribunal, foi agravada pelo titular, foi homologada, tá, pelo tribunal no agravo,
Tá? Então, ela estava realmente fora, ela não praticou nenhum ato de campanha, nada, nada, assim como o senhor Otávio Facuri. E o mais interessante, que quando houve essa prática, o senhor Otávio Facuri, além de não participar de nenhum momento da campanha, de nenhum ato, de não participar, nenhum santinho, nenhuma propaganda eleitoral, tá? E se participasse, como a chapa ela estava incompleta, tá? O DRAP dela automaticamente deveria ter caído. Não tinha um suplente, nem o partido o substituiu. Ele perdeu o prazo da substituição. E, mesmo assim, o titular insistiu em receber o fundo, senhor presidente, o Fundo Eleitoral de Financiamento de Campanha. E executou, ao bel prazer, entendeu? Como se diz, ele assumiu o risco da ilicitude. Ele sabia que era ilícito, porque ele sabia, tinha conhecimento do indeferimento do primeiro suplente, da renúncia do segundo suplente, e que a chapa estava incompleta. Bem, ele deu continuidade na execução. E a prestação de conta, ela continuou, caminhou, teve sua tramitação normal. O senhor Otávio Facuri, eu tive a oportunidade de ser o patrono, tá, dele. Nós, na época, peticionamos e conseguimos provar que não houve realmente nenhum ato. Tá? E este tribunal, por maioria absoluta, reconheceu que ele não participou, tá, de nenhum ato de campanha e o excluiu da prestação de conta, do ato de prestar conta, daquela responsabilidade. E, da mesma forma, pelo princípio da isonomia, nós pedimos também a senhora Palmira das Neves Bittencourt, que hoje é candidata a vereadora, tem um registro de candidatura tramitando e depende da quitação eleitoral. E, em virtude da renúncia e pela homologação da Justiça Eleitoral da época, do Tribunal Regional Eleitoral e do Pleno, através de agravo, ela simplesmente imaginava que não deveria ter prestado conta, dar continuidade, porque a procuração que ela entregou, que ela outorgou aos advogados lá no início, senhor presidente, no momento da renúncia dela e da homologação, ela simplesmente deixou de ter validade aquela procuração. E o senhor Guaraci nomeou novos advogados particulares. E nós sabemos que a legislação eleitoral, ela diz que o processo de prestação de conta iniciado por ato próprio da candidata não demanda a realização de citação. A citação é exigível unicamente naqueles casos que não tenha sido o próprio prestador de conta desencadear o processo. Ora, a autora ela não iniciou qualquer processo de prestação de conta, como expostos nos fatos da declaração de nulidade. Ela não deu início, até porque ela estava sob o manto da renúncia, homologado por esta Corte Eleitoral. E outra coisa, voltando a rememorar, o titular da chapa assumiu o risco, ele sabia do indeferimento do primeiro suplente, ele sabia da renúncia, ele sabia que a chapa para o Senado, dependia da unicidade, ela é una.
tá? E ela dependeria diretamente, entendeu? Na realidade, ela dependeria, ela teria que estar completa, tá? O titular e os 2 suplentes. E isso não aconteceu. Nós manejamos um mandado de segurança, tá? Mesmo sabendo do resultado, mas nós exploramos conhecimentos. E no mandado de segurança 0600-147, 47 de 2024, o excelentíssimo juiz federal, doutor Anselmo Gonçalves, juiz eleitoral desta corte, veio com o brilhante ensinamento que ele diz que, ao analisar a situação nesse sentido, não se pode esquecer que apenas o julgamento das contas como não prestadas impede a obtenção de certidão de quitação eleitoral. Isso da resolução da 23.607 de 2019 do TSE, artigo 80, inciso 1º. E da disso, com sustentação oral, advogado Paulo a Roberto. desaprovação, mesmo com a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, não causa restrição no cadastro de eleitores. Por que ele disse isso? Porque, ao verificarmos no pedido, no registro de candidatura, nós fomos verificar os códigos ASE. O acórdão 8072 de 2023, excelentíssimo relator, ele desaprovou as contas e determinou a devolução do valor. E o TSE, tá, ele reconhece, tá, essas terminologias, tá, como essas características da seguinte forma: sanção, obrigacional eleitoral. É a sanção obrigacional imposta em decisão judicial irrecorrível em razão da violação do dispositivo do Código Eleitoral, das leis, que tem por objeto a obrigação de pagar, fazer ou não fazer, incluída em tais hipóteses a devolução de valores ou acréscimo nos gastos com o programa de incentivo à formação política das mulheres, suspensão da cota do fundo partidário. E tem um outro, que é a penalidade processual pecuniária, tá, que é a sanção imposta em decisão durante o andamento do processo, em decorrência de litigância de má-fé. Só, excelência, que nós temos a multa judicial eleitoral, que é justamente onde foi inscrito indevidamente a requerente, a peticionante. Multa judicial eleitoral, que é a sanção pecuniária imposta em decisão judicial irrecorrível em razão de violação dos dispositivos do Código Eleitoral, leis eleitorais, excetuadas as penalidades de caráter processual, cuja cobrança se dará de forma de cumprimento de sentença. No caso, em tela, o nobre relator, doutor Paulo Madeira, juiz eleitoral, à época, encaminhou a segunda zona eleitoral para fazer a anotação. E lá foi anotado como ASE 264, como multa eleitoral. Só que quando nós buscamos o acórdão 8072/2023, lá desaprova e manda devolver. Lá não tem aplicação de multa. Se não tem aplicação de multa, automaticamente ela tem a quitação eleitoral, porque a resolução 23659, o artigo 3º, no inciso 12, diz o seguinte: a quitação para fins de instrução de registro de candidatura, abrangendo a plenitude do gozo dos direitos, o regular exercício do voto, o atendimento às convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar nos trabalhos relativos ao pleito,
a inexistência de multas aplicadas em caráter definitivo pela Justiça Eleitoral e não remitidas, e a apresentação de contas de campanha eleitoral. Foi aplicada multa à requerente? Não. Foi aplicada, na realidade, uma sanção obrigacional eleitoral, tá? Que não é multa judicial eleitoral, conforme o próprio TSE dispõe. Tá? Então, é desta forma que nós requeremos, tá, a aplicação da isonomia em relação à exclusão da requerente, tá, do acórdão 8072. Tá? Procuramos uma medida judicial, tá, adequada para buscar essa intenção. Tá? Tentamos uma rescisória, só que ela não cabe, porque é caso de inelegibilidade. Aqui não tem inelegibilidade, aqui tem uma suspensão da elegibilidade, tá certo? O mandado de segurança nós impetramos, mas tinha o trânsito em julgado do acórdão, também não coube, foi indeferido. Tá? Então, manejamos a ação de nulidade, querela nulitatis, tá? Para requerer o reconhecimento, tá? Da exclusão, tá, de Palmira das Neves de Bittencourt, tá, do Acórdão 8072 de 2023, e a emissão imediata, Excelência, da quitação eleitoral, tá, da requerente, para que ela, tá, participe das eleições de 2024, tá, como candidata a vereadora. Era isso. Muito obrigado, tá, e boa tarde. Imagem ampla do plenário. Do Ministério Público Eleitoral. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo Foco na julgadores, Procuradora Regional nobres Eleitoral, advogados aqui doutora presentes. Sara O Cavalcante. Ministério Doutora Público Sara Eleitoral vai Cavalcante é reiterar branca, os de termos cabelos do parecer castanhos já escuros, apresentados nos lisos, longos, luz leve prosseguir, maquiagem, senhor traje toga relator. preta. Imagem ampla do plenário. Então, Agora o foco no Ministério juiz Público Normande indicou em Souza. seu parecer que a petição deveria ser extinta, por não se adequar ao caso em apreço. Fundamenta seu pedido no fato de que o processo de prestação de contas é de natureza peculiar, não existindo, de fato, citação de partes, até porque não existe polo passivo na demanda, sendo mero procedimento de verificação que é iniciado pelo próprio candidato ou legenda. Logo, não há que se falar em Na barra de vício rolagem quando o inferior, processo segunda cumpriu parte de julgamento. todas as etapas Petição de existência que eles são Civil, características. número do processo Com as vênias de estilo, eu fixo meu entendimento em modo contrário. Ao analisar, nesse momento, os fatos 177.2024.6.000, citados pela parte, origem Macapá, como barra P, indicadores de relator, possível juiz inexistência da Normande relação Souza. processual, em razão de ausência de citação, seria adentrar a questão de fundo da demanda em ofensa, seria não adentrar, né, no fundo da demanda em ofensa ao princípio da primazia do mérito. É de notório conhecimento que a regra processual atual não fala em condições da ação, mas impõe ao requerente requisitos mínimos para o ajuizamento de sua pretensão. Artigo 17 do CPC. No caso, a querela nulitatis apresentada atende aos requisitos de sua admissibilidade, quais sejam legitimidade e interesse processual. Portanto, eu entendo que é adequada e tempestiva, motivo pelo qual eu vou rejeitar a posição, a preliminar do MP, e conhecer da ação e enfrentar o seu mérito. Eu pergunto se há alguma objeção. Não havendo, pode prosseguir, Excelência. Pois bem, todos já entenderam, mas é só para frisar que nós não vamos julgar as contas. Nós vamos dar ênfase em entender se a renúncia da candidatura implica em renúncia de procuração. Porque é certo que, mesmo quem renuncia, tem o dever de prestar contas. Vamos lá. As prestações de contas de eleição são compostas de duas fases. Na primeira fase, se apresenta um relatório preliminar daquilo que foi gasto
entre os dias 9 e 13 de setembro do ano das eleições. Está na resolução do TSE 23.607, no artigo 47. A obrigação é de o candidato fazê-lo por meio do sistema de prestações de contas eleitorais, mantido pela Justiça Eleitoral. A norma de regência prevê também que a prestação de contas final seja feita pelo mesmo sistema até 30 dias após a data da eleição, isso é já o artigo 49, sendo juntadas à prestação de contas parcial. Pelo que se extrai dos dispositivos legais, a prestação de contas é uma condição vinculada à candidatura. E, por essa razão, a candidata não pode alegar desconhecimento da obrigação que lhe é imposta desde quando faz o registro do seu pedido. Como bem observado pelo parquê, a candidata, inclusive, registrou ciência desse dever no seu requerimento de registro de candidatura, feito em 15 de agosto, como é exigido pela norma de regência que a seguir transcreva. É o artigo 24. O formulário RRC deve ser preenchido com as seguintes informações. Entre outras, no item 4, declaração de ciência da candidata ou do candidato de que deverá prestar contas à Justiça Eleitoral, ainda que haja renúncia, desistência, substituição, indeferimento, cassação ou cancelamento do registro. O pedido do registro foi deferido em 4 de setembro de 2022. A renúncia foi homologada no dia 22 daquele mês, portanto, em 22 de setembro, poucos dias antes da eleição, da realização do pleito para o cargo pretendido e em pleno período de campanha eleitoral. Ou seja, após a data em que os candidatos devem apresentar o relatório parcial, que dá início à prestação de contas. Se a candidata teve a pretensão de se desvincular da prestação de contas da chapa, deveria ter protocolado o pedido individual da movimentação financeira naquele momento, dando mais uma indicação de que ignorou todas as regras da eleição. Outro fato apontado como determinante para a nulidade buscada foi de que a procuração constante da prestação de contas ser antiga, anterior à renúncia. Antiga nesse sentido, de anterioridade à renúncia. E, por isso, foi utilizado indevidamente pelo titular para lhe inserir como parte no processo, quando, na verdade, ali não deveria mais figurar porque não participou da campanha, não teve conhecimento ou recebimento de recurso e nem de como foi gasto, justamente pela sua renúncia. A procuração consta no ID tal do processo de cumprimento de sentença, que foi originado da prestação de contas dos candidatos ao cargo majoritário, datada de 1º de setembro de 2022, em pleno período de propaganda dos candidatos. O fato este que indica cabalmente que não primou por revogar a representação processual que autorizou a prestação de contas. A norma que conduz às contas de campanha até prevê a citação do candidato que não apresenta o seu pedido. Isso poderia sustentar a alegação da querelante, mas não é o caso, pois, diante da autorização expressa constante da procuração juntada pela chapa majoritária, passou a fazer parte da lide, tendo em vista que não houve notícia da revogação de poderes em momento posterior. O último fato foi sustentado pela autora, o que o TRE julgou embargo de declaração no cumprimento de sentença, que foi originado da decisão colegiada na prestação de contas da chapa, movido pelo primeiro suplente, Oscar Facuri. Mas ela não ajuizou o mesmo tipo de recurso. Talvez pudesse ter tido outra sorte, a mesma sorte que teve Oscar. Mas esse meio aqui não é para isso. Nós estamos analisando a eventual nulidade. Naqueles autos, a Corte reconheceu a ilegitimidade do candidato para figurar no polo passivo da execução, pois entendeu que os gastos foram efetuados pelo titular, não havendo qualquer vínculo para que pudesse ser sancionado pela malversação dos recursos. Aí a requerente não fez uso dos embargos, e agora vem, através dessa querela nulitatis, pedir que os mesmos efeitos da decisão sejam estendidos para o seu âmbito jurídico por similitude dos fatos. Ora, tal proposição só pesa contra a própria querelante, pois demonstra que ela teve conhecimento da possibilidade recursal
e dela não se utilizou, somente ingressando com pedido de anulação da coisa julgada quando necessitou do documento de quitação eleitoral. O presente remédio jurídico não serve para substituir recursos previstos. Não há que se falar em erro de procedimento que caracterize cerceamento de defesa ou ao contraditório e que sustente a pretensão de anular a decisão colegiada por meio da querela nullitatis. Não há invalidade de citação porque, em verdade, não há previsão de citação em processo de prestação de contas. A parte esteve inserida no polo da demanda da chapa e declarou ciência da obrigação anteriormente prevista, como já dito ao norte. Se houve aqui foi falta de comunicação dos advogados por ela constituídos para dar-lhe ciência, não é a nulidade a ser sanada por nós aqui. E ainda a postura da parte aqui, até aqui demonstrada, mostra que teve ciência da existência dos meios processuais apropriados que poderia ter se utilizado e não fez, como ficou explícito ao requerer a aplicação da extensão da decisão que beneficiou o primeiro suplente. Assim, o direito não socorre aos que dormem. Por todos os motivos aqui elencados, eu voto pela improcedência da ação declaratória de nulidade impetrada por Palmira das Neves Bittencourt. É como eu voto, Excelência. Como vota Foco a na parte juíza central da Paula mesa. Santos? Presidente, eu peço vista desse processo. Eu pergunto aos demais juízes se aguardam ou alguém quer antecipar o voto. Gostaria de antecipar, senhor presidente. Pois não. Antes do desembargador Carlos Torque, juíza Paula Santos, Rivaldo Valente, deseja antecipar? Não? Vai aguardar. Pois não. Juiz Carlos Torque está com a palavra. Sim. Senhor presidente, Foco no desembargador voto Carlos a Torque. escrita de Desembargador Carlos 7 Torque é laudas, branco, de eu cabelos tenho castanhos absolutamente a escuros, mesma compreensão curtos, do usa óculos de relator. armação escura e traz toga Se preta. tratando da querela de nulidade, que é o argumento fundamental para o seu conhecimento de nulidade da citação, em que no processo de prestação de contas, ela não é um ato processual, porque o candidato já declara que deve prestar conta, mesmo que, tendo renunciado, ele presta conta do período em que teve o registro da sua candidatura até a homologação da sua desistência. E nesse caso não ocorreu. Ela não prestou conta e, naturalmente, assume as consequências desse ato já julgado no processo original. Então, não havendo essa nulidade, outro caminho não resta, como muito bem e com clareza concluiu o relator, pela improcedência da ação, e é como eu também voto. Decisão. O Foco na Tribunal parte central da Regional mesa. Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu da ação e, no mérito, após o voto do juiz relator Normandes Souza, pela improcedência, pediu vista à juíza Paula Santos. Adiantou o voto o juiz Carlos Torque, acompanhando o relator, e os demais aguardam. Imagem ampla do plenário. A juíza Paula Santos já vai Foco no pedir desembargador para Carmo incluir na Antônio. próxima pauta, é dia 2, né? Dia 5? Pode ser dia 5? Nós já temos licença, pela ordem, Excelência, nós já temos o calendário? Desculpa? Nós já temos o calendário de setembro? Sim, para a primeira semana já temos. 1º, 2. Imagem ampla do plenário. Pedimos aos colegas. Isso, na administrativa, tá? Então, Foco no desembargador Carmo Antônio. nós teremos quais as datas previstas? 1º, 2. Primeiro não, é domingo. Podemos incluir no dia 5 a pedido da relatora e os advogados já saem intimados. E o MP também. Presidente. Dia 5, então. Em julgamento, o recurso eleitoral na representação 0600-043-2024. A origem é o Oiapoque, relatora juíza Paula Santos. O recorrente
é Diretório Municipal do Partido Progressista. Recorrido Charles Corrêa. Atuarão como vogais juízes Rivaldo Valente, Carlos Torque, Anselmo Gonçalves, a juíza Tina Souza e os juízes Normande Souza e Carmo Antônio. Vossa Excelência está com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, eminentes pares. Foco na juíza Paola Santos. A juíza Paola Santos é branca, de cabelos castanhos escuros, lisos, aloirados na pontas. Usa leve maquiagem, batom rosa claro. Traje toga preta. Pelo juiz da 4ª Zona Eleitoral de Oiapoque, Amapá, que julgou improcedente a representação por propaganda antecipada ajuizada em desfavor de Charles Corrêa, então pré-candidato ao cargo de prefeito. O recorrente alegou, em síntese, que o recorrido ele veiculou propaganda extemporânea negativa, em razão da divulgação de conteúdo eleitoral, a fim de que o atual gestor não seja eleito. Argumentou que houve extrapolação na exposição de seus projetos políticos, ao depreciar a atual gestão e pormenorizar de forma antecipada, desproporcional e irregular a propaganda eleitoral. Destacou que o recorrido propaga seu entendimento em saúde e sua intenção de criar a primeira UPA 24 horas em Oiapoque, além de fortalecer a educação e a segurança pública. Com a realização de concursos, o que evidencia o caráter eleitoral da propaganda veiculada em período defeso. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso. Embora devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões. A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso. É o relatório. Foco na parte central da mesa. Com a palavra, representante do Ministério Público Eleitoral. Reitero os termos do parecer, excelência. Pode prosseguir, Excelência. Bom, passa o juízo de admissibilidade, o recurso ele é Foco próprio, na juíza Paola preenche Santos, todos os demais na requisitos, barra de portanto, rolagem dele inferior. conheço. Primeira pauta de julgamento. Pergunto se há Recurso objeção. eleitoral na representação. Inciso Número do da processo unanimidade, pode prosseguir. 0600043-43.2004.43.03.003.000, entre parênteses, por propaganda eleitoral antecipada. Origem, Macapá, barra P, relatora, juíza Paola no Santos. município de Oiapoque. O recorrente, ele alega que as publicações que foram divulgadas no perfil do recorrido, na rede social Instagram, consubstanciariam propaganda extemporânea negativa, com o escopo de prejudicar a candidatura do atual chefe do Executivo Municipal. Para melhor análise da controvérsia, segue as transcrições dos vídeos reputados irregulares. A transcrição do vídeo 1. Boa tarde, pessoal. Projeto por toda a fronteira. Aqui hoje na aldeia do Manga, visitando, ouvindo a população, levando aqui as nossas propostas com o pré-candidato a prefeito do Oiapoque, agradecer a recepção do cacique, toda a comunidade que a gente conversou. Entre outras coisas, a gente faz a seguinte proposta para as comunidades indígenas, que é criar subprefeituras com autonomia financeira e administrativa, para resolver os problemas locais de cada comunidade. As comunidades são distantes do centro do Oiapoque, como Curumã, Umenê, a aldeia do Manga, e precisam de ter uma atenção especial. A transcrição do vídeo 2. Olá, amigos e amigas. Eu sou o delegado Charles, pré-candidato a prefeito no município de Oiapoque pelo PSB. A gestão municipal precisa tratar saúde, educação, saneamento básico como uma prática, não como uma propaganda. A cidade está parada no tempo, precisa de mudança. A fronteira precisa de inclusão social e geração de renda para as comunidades mais vulneráveis, com foco em capacitação profissional e empreendedorismo. Transcrição do vídeo 3. Olá, amigos, tudo bem? Eu sou o delegado Charles. Sou formado em nutrição pela UERJ, Universidade de Salvador, do Rio de Janeiro. Passei em 3 concursos públicos nessa área. Trabalhei na Prefeitura de Resende, Prefeitura de Duque de Caxias, Prefeitura de São Gonçalo como nutricionista. Então, saúde eu entendo muito bem. Na sequência, fiz Direito na UFRJ, passei em 4 concursos públicos na área de segurança pública, passei para delegado de Santa Catarina, Mato Grosso, Tocantins e no Amapá. E escolhi ser delegado de polícia no Oiapoque há 14 anos. Então, estou há 14 anos à frente da delegacia do Oiapoque. Sou casado, tenho 51 anos, tenho 2 filhos, agradeço demais ao povo do Oiapoque pela oportunidade de ter trabalhado. Me moldado como delegado de polícia no município do Oiapoque e agora me apresento como pré-candidato a prefeito pelo município do Oiapoque, pelo amor que eu tenho pelo Oiapoque, pelas dificuldades que hoje eu vejo o Oiapoque está enfrentando. E eu quero mudar, entrar para a história do Oiapoque, como aquele cara que melhorou notadamente a educação,
que hoje todos sabem, a educação está muito precária no Oiapoque. Não temos nenhuma escola construída, faltando creche, faltando escola, faltando educação, que é a base. É a base para tudo, é a educação. E também há uma crise grande na saúde, como eu disse, saúde eu entendo muito bem. A gente quer fortalecer e quer criar a primeira UPA 24 horas no Oiapoque, para melhorar muito a saúde no Oiapoque. Nós, recentemente, ajudamos a trazer os alunos e estudantes de medicina, e todos viram como eles atuaram. Há demandas muito reprimidas na área de saúde. Então, a gente quer fortalecer a saúde e a educação, principalmente. A área de segurança pública, nós vamos criar a Secretaria Municipal de Segurança Pública para ajudar a fortalecer em Vila Vitória, em Vila Brasil, nos lugares mais distantes, a segurança pública, gerando concurso público para a Guarda Municipal, o que gera emprego e renda. Então, não tem como pensar o Oiapoque sem fortalecer essas 3 pilares: saúde, educação e segurança. E todos sabem que a parceria com a Guiana Francesa é muito importante. Não é à toa que eu estou aqui conversando com meus amigos franceses para potencializar toda essa relação que existe entre a Guiana Francesa, eu e o Oiapoque na área de turismo, na área de economia, estimular a exportação para a Guiana Francesa, cada vez mais fazer convênios na área da educação, da saúde, porque nós sabemos que há um fundo europeu aqui parado, que não é executado por falta de projetos sérios, que podem mudar muito a vida da população na fronteira franco-brasileira. Não é à toa que eu uso essa camisa e amo a fronteira franco-brasileira. Vejam, excelências, a matéria de fundo aqui, ela encontra disciplina no artigo 36 da Lei das Eleições. Ela permite a veiculação de propaganda eleitoral somente após o dia 15 de agosto do ano da eleição. E no artigo 36A da mesma norma, que além de elencar o rol especificando o que não configura propaganda eleitoral antecipada, ainda autoriza, no seu parágrafo 2º, o pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver. Então, o artigo 36 ele é bem claro, né, nessas determinações. Então, vejam, aqui ele trata que a propaganda eleitoral ela somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. O 36A determina, não configura propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolva um pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos que poderão ter cobertura nos meios de comunicação social, inclusive via internet. Inciso 1º, participação de filiados a partidos políticos, pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de plataformas, projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e TV, o dever de conferir tratamento isonômico. Inciso 2, a realização de encontros, seminários, congressos em ambiente fechado ou às expensas de partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais, discussões políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando as eleições, podendo tais atividades ser divulgadas por instrumento de comunicação intrapartidária. Inciso 3, a realização de prévias partidárias e as respectivas distribuição de material informativo, divulgação de nome de filiados que participarão, disputa e realização de debate de pré-candidatos. Inciso 4º, divulgação de atos de parlamentares, debates legislativos. Inciso 5º, divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive em redes sociais. Inciso 6º, realização às expensas de partido político de reuniões de iniciativa de sociedade civil. O 7º, campanha de arrecadação prévia de recursos. E, por fim, os 2 parágrafos que tratam, o primeiro da vedação, né, da transmissão ao vivo por emissoras de rádio, TV e prévias partidárias, sem prejuízo de cobertura de meios de comunicação social. E o segundo, que trata que, nas hipóteses do 1 ao 6º do caput, são admitidos os pedidos de apoio político e divulgação de pré-candidatura das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver. Então, vejo, da análise de todo esse material que vem sendo impugnado, verifica-se a ausência de qualquer pedido explícito de voto pelo então pré-candidato. Assim como a publicidade, ela não foi vinculada por qualquer meio proscrito. O que se constata, em verdade, aqui é a menção da pretensa candidatura, a exaltação de qualidades pessoais e a enumeração de inúmeras propostas de campanha, fatos que se amoldam às permissões concedidas pelo artigo 36A caput e pelo parágrafo 2º da Lei das Eleições. Então, não é outro o consolidado posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral nesse sentido, na qual eu colacionei aqui um acórdão de relatoria do ministro André Ramos,
de 8 de setembro de 2023, que fundamenta, né, essa posição do TSE nesse sentido. Então, no que tange essa suposta divulgação de propaganda negativa em desfavor do atual prefeito, também não se vislumbra qualquer trecho que a caracterize. Isso porque os termos supostamente ofensivos e utilizados no vídeo impugnado pelo ora agravante, eles não extrapolam os limites da mera crítica política, demonstrando apenas a insatisfação com a gestão do Executivo Municipal. Então, nesse aspecto, o que se vislumbra, ao contrário do que alega o recorrente, é que o teor das mídias impugnadas ela revela a inexistência de grave ofensa à honra ou imagem do pré-candidato à reeleição, tratando-se, então, de mera crítica política que não desbordou os limites da liberdade de expressão, sendo inerente, então, ao próprio debate democrático. O Tribunal Superior Eleitoral ele já se pronunciou reiteradas vezes acerca da matéria, inclusive no julgamento da representação 0606-7536 do Distrito Federal, de relatoria da ministra Carmen Lúcia, publicada na sessão do dia 20 de setembro de 2022, que teve a oportunidade de analisar se discurso ácido, como o acima mencionado, configura o ilícito eleitoral. Então, naquela sentada, a ministra relatora ela destacou os julgados do TSE e do Superior Tribunal Federal, no sentido de que não é qualquer crítica contundente a candidato ou ofensa à honra que caracteriza a propaganda eleitoral negativa antecipada, sob pena de violação à liberdade de expressão. E em ocasião mais recente, permanece o foco na juíza Paula Santos. A configuração da propaganda antecipada negativa, ela exige o pedido expresso de não voto, podendo ainda decorrer de ato que viole honra ou a imagem do pré-candidato ou de divulgação de informações sabidamente inverídicas, o que não se constata na espécie. E, por fim, eu trouxe também o acórdão de um agravo em recurso especial eleitoral do ministro Benedito Gonçalves, de setembro de 2023, cujo destaque eu trago da fundamentação, consoante a jurisprudência dessa Corte Superior, a configuração de propaganda eleitoral antecipada negativa pressupõe pedido explícito de não voto ou ato que, desqualificando o pré-candidato, venha a macular sua honra ou imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico. Portanto, excelências, aqui na espécie não se verifica nas mídias questionadas qualquer trecho que ultrapasse os limites do permissivo legal ou que configure propaganda negativa. Então, na linha do consolidado entendimento jurisprudencial, voto pelo não provimento do recurso. Como vota Foco na parte o juiz central da mesa. Nivaldo Valente? Senhor presidente, conforme muito bem destacado pela eminente relatora, a mera na mesa da exposição de lateral proposta e direita. intenção para a gestão, ainda que constatando com a atual administração, não necessariamente caracteriza propaganda eleitoral negativa Imagem ou ampla do extemporânea. plenário. Então, eu acompanho integralmente o voto muito bem lançado. Juiz Anselmo Gonçalves? Imagem ampla ainda do plenário. Presidente, eu também acompanho a eminente relatora. Juíza Tina Souza? Com a relatora, presidente. Juiz Normande Souza? Eu também acompanho, excelência. Também acompanho. O Tribunal Regional... Meu presidente, Adjumador Torque? Pois não. eu também acompanho a eminente relatora em voto de 8 laudas, não identifiquei a Foco no propaganda desembargador antecipada, Carlos seja Torque. positiva, seja também a negativa, como muito bem relatado. Por tais razões, a acompanho inteiramente seu voto pelo não provimento. do recurso. Decisão. O Tribunal Regional Foco no Eleitoral desembargador do Carmo Amapá, Antônio. por unanimidade, conheceu do recurso no mérito, negou-lhe provimento dos termos voto proferido. Quer que conste o seu voto, excelência? Votos proferidos? Sim, votos proferidos. Nos termos dos votos Por favor. proferidos. Não havendo mais processos da sessão judicial, declaro encerrada e, ao mesmo tempo, já declaro aberta a sessão administrativa, submetendo Permanece o aos foco no ilustres desembargador pares Carmo Antônio, presidente do Tribunal a ata Regional da Eleitoral sessão do Amapá. anterior, Na barra inferior, consultando-se alguma 1651, objeção. 28 de 8 de 2024. 18ª sessão Não administrativa havendo ordinária. óbice, está aprovada a ata da 17ª sessão administrativa ordinária. Excelências, temos uma
proposição, que é uma nova resolução em relação à implementação e funcionamento do juiz eleitoral das garantias, previsto na Lei 13.964/2019, e a criação de núcleos regionais eleitorais das garantias no âmbito da Justiça Eleitoral do Amapá. Eu vou tentar aqui, de forma resumida, esclarecer. O meu voto está aqui distribuído em diversas páginas, mas o fundamental é que, aqui em especial, trata da implementação e regulamentação, no âmbito desse tribunal, do funcionamento do juiz das garantias. E em cumprimento ao disposto no artigo 1º da Resolução número 23.740/2024, este tribunal aprovou, na sessão administrativa de 3/7/2024, a resolução TRE-AP número 599, que dispôs sobre a implementação e o funcionamento do juiz eleitoral das garantias e a criação de grupos, de núcleos regionais eleitorais das garantias no âmbito da Justiça Eleitoral. E essa implementação, como os colegas estão lembrados, foi cercada de diversos debates. Inclusive, chegou ao Colégio de Presidentes de Tribunais Regionais Eleitorais, sobretudo ante a orientação comunicada aos tribunais regionais, por meio da informação prestada pela assessoria do processo judicial eletrônico do TSE, no sentido que os juízes eleitorais não poderiam ser titulares dos novos órgãos julgadores criados para a implementação do juiz da garantia. Isso criou uma celeuma. Por quê? Porque nós teríamos que ter verba, né, para pagar todos os juízes que atuassem lá. E, diante disso, acho que a gestão do TSE percebeu as consequências disso e, diante da provocação do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais, houve uma retratação, e a ministra Carmen Lúcia, então presidente do TSE, convocou uma reunião em 31/7/2024, com a participação de todos os presidentes de tribunais regionais eleitorais, e a questão ficou esclarecida, no sentido que será permitida a designação de juiz eleitoral para exercer a função de juiz eleitoral das garantias, desconsiderando a comunicação anteriormente emitida pelo TSE. Então, é exatamente isso. Como nós aprovamos aquela anterior, e a implementação seria, não digo impossível, mas muito difícil, hoje o que nós precisamos é exatamente regulamentá-la no sentido de que os juízes eleitorais ocuparão as funções de juízes de garantia. E, analisando aqui profundidade, a propositura seria a seguinte: nós teríamos 3 núcleos regionais eleitorais das garantias. O primeiro núcleo regional eleitoral das garantias seria a 2ª zona eleitoral, estaria vinculados a ela a 6ª zona eleitoral, a 11ª zona eleitoral e a 12ª. E o segundo núcleo regional eleitoral das garantias seria a 6ª zona eleitoral, que englobaria a 2ª zona, a 5ª zona e a 10ª zona, e a 10ª zona eleitoral, que é o terceiro núcleo regional eleitoral das garantias, e que ficariam vinculados a ele a 1ª zona, a 4ª zona, a 7ª zona e a 8ª zona eleitoral. Então, essa é a proposta. A modificação é apenas nesse sentido, que antes o entendimento é que não poderiam ser juízes eleitorais, e aí, depois da reunião com a ministra presidente do TSE, ficou definido que seria possível. E aí eu vou submeter individualmente aos meus colegas essa proposição. Juiz Carlos Torque. Aprovo, senhor presidente, inclusive com a precaução que está prevista na resolução de que o juiz de garantia, quem investiga, não julga. Então, haverá o juiz eleitoral que cuidar do núcleo de garantia, naturalmente, não participar ou fará o julgamento. A resolução prevê
de forma inteligente, dentro dos recursos disponíveis, essa garantia de todo e qualquer investigado, que é o juiz de garantia. E por tais razões eu aprovo, foi encaminhada para nós do grupo, tive a oportunidade de ler, e aprovo inteiramente a alteração. Luiz Anselmo Gonçalves. Foco na parte central da mesa. Inteiramente de acordo com a proposição, senhor presidente. Luísa Tina Souza. De acordo com a proposição, presidente. Juiz Normande Souza. Também estou, excelência, de acordo. Juíza Paula Santos. Pela aprovação. E juiz Rivaldo Valente. Pela aprovação, senhor presidente. Decisão. Tribunal Regional Eleitoral. Há alguma objeção do MP? Desculpa, doutora. Nenhuma objeção, excelência. Então, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, aprovou a resolução que dispõe... Tem duas Foco no desembargador Carmo Antônio. Dispõe sobre... Já apaguei. Dispõe sobre a implementação e funcionamento do juiz eleitoral das garantias, previsto na Lei 13.964/2019, e a criação de núcleos regionais eleitorais das garantias no âmbito da Justiça Eleitoral do Amapá, nos termos do voto do relator. Excelências, eu estou propondo aí um calendário. Os colegas sabem que a partir do mês que vem já serão 15 sessões, então basicamente todos os dias nós teremos sessões. Eu tomei a liberdade, tem apenas nesse período, tem uma data que eu estarei ausente. Permanece o foco no desembargador Carmo Antônio, presidente do Tribunal Regional Eleitoral. No Rio de Janeiro, que é do dia 11, a partir do dia 11, 12 e 13, e eu explico, porque na condição de presidente, é muito difícil estar participando de um outro evento e ter que interrompê-lo para presidir a sessão. Diferente dos colegas que, independentemente de onde estiverem, podem se ausentar provisoriamente, então eu peço desculpa, eu tomei a liberdade, apenas nessas datas aí que eu citei, como eu estarei fora, e aí eu não marquei audiência para essas datas. Então eu estou submetendo aí para saber se nós podemos aprovar. E a outra questão que eu coloquei para os colegas pensarem, porque inicialmente as nossas sessões aconteciam às 17 horas, e depois nós antecipamos para as 16. Eu pedi aos colegas para avaliarem e nós colocaríamos. Então, eu espero que esse tempo tenha sido suficiente para se pensar. Na verdade, é difícil dizer se o melhor horário é às 17 ou às 16. Mas como originariamente era às 17, eu proponho, pelo menos no mês de mês de setembro, que a gente possa voltar às 17 horas, e se os colegas se sentirem desconfortáveis, não quer dizer que a gente não possa mudar no mês subsequente. Então, eu vou submeter essa questão do horário das 17 horas, ouvindo os colegas, se alguém tiver alguma objeção, colocar para que a gente possa avaliar. Se não tiver nenhuma objeção, ficaria aprovado às 17 horas. E não havendo objeção, então eu agradeço e fica aprovado o calendário, e eu vou até imaginar, para que todos nós possamos nos organizar melhor, talvez a gente já colocar em votação os calendários de outubro, novembro e dezembro, né? Porque aí todo mundo pode se programar com muita antecedência, pode ser? Então eu vou trabalhar aqui junto com a Sejude, observando a questão da quantidade de processos e tudo mais na medida do possível para a gente distribuir, e vamos escolher algumas datas do mês de outubro, novembro e dezembro para submeter. Lembrando que dezembro, como são apenas, acredito que 15 dias úteis, é provável que a gente tenha, talvez não dê nem as 15, porque é até o dia 19, não é isso? Então é provável que a gente não tenha como realizar as 15, mas nós realizaremos possivelmente todos os dias até o dia 19. Então, eu submeterei aos colegas o calendário e, se a gente puder, numa sessão subsequente, nós a aprovaremos. Ok? Então, nada mais havendo, eu agradeço a presença de todos e de todas
E declaro encerrada essa sessão administrativa. Imagem ampla do plenário. Sequência de imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e seus magistrados.